Você é responsável pelo que você produz e pelo que você escreve. Se você estiver propagando mentira, você vai responder lá na frente, vai indenizar a pessoa que você difamou, mas para isso também a justiça tem que ser mais rápida, né? A justiça, infelizmente, é muito lenta. Se bem que hoje a justiça tá pegando a lei da imprensa também, rasgando, e o jornalista tá começando a ser processado, ser preso por ter uma opinião concreta. A coisa tá degringolando para um lado aí que me assusta no futuro do Brasil. Quando você começa a fazer denúncia contra os agentes públicos, contra os poderosos da cidade, sempre tem alguém que fica insatisfeito. Eu fui o primeiro jornal do Brasil a anunciar a morte de Camilo Collor. Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, boa noite. Está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E hoje nós iremos falar sobre jornalismo. Nós iremos falar com Tiago Rocha, do portal Da Hora Espírito Santo. Tiago, boa noite. Boa noite, Hannes Kozakiewicz, popularmente para mim, tá conhecido como Fininho, desde a época de diagramador. Eleomar, aí um ícone aí da música de Cachoeiro do Itapemirim. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para falar sobre jornalismo, histórias de jornalista, de radialista e mais o que for preciso. Ô Tiago, boa noite. Você sabe que onde tem jornalismo, tem música também. Tem música, tem fofoca, tem conversa fiada, tem processo, tem de tudo um pouco. Aí sim, eu gosto. Meu amigo Eleomar, obrigado. Valeu, meu digníssimo Kozakiewicz. Antes da gente começar, de fato, nós iremos falar um pouquinho sobre o Grupo Coroa. Grupo Coroa está há mais de 90 anos em nosso estado, uma empresa tradicional aqui no Espírito Santo. E o Grupo Coroa está aí, né, com o Bad Wolf. Tiago, você não precisa de asas para voar, Tiago. Você precisa de energia, você precisa de Bad Wolf. É isso mesmo, Bad Wolf, sem açúcares, é sensacional. E o Grupo Coroa, né, tem refrigerantes, tem água tônica. Então você que vai fazer o seu aniversário, refrigerantes Coroa é a melhor pedida. Para os eventos, água, né, água mineral, água com gás. Temos também agora o Bad Wolf, né? Deu aquela leseira, aquele cansaço. Manda Bad Wolf para dentro, irmão. Vai ser sensacional e vai resolver seu problema e você vai ganhar energia. E agora na Coroa? Aquela de garrafinha. Tem de garrafinha, você lembra de garrafinha? Mas agora eu acho que não tem mais. Você não tem garrafinha mais, não? Eu vi, você que tem o contato Tem de lá. garrafa ainda? Tem. Tem? Sério? Lembra de garrafa, Thiago? Lembro. Mas vou te falar do Bad Wolf, fica top com uísque, tá? Fica bom. Isso aí pra quem, né? Eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, então eu fico só no Bad Wolf, já tomei uma quantidade boa. Eu já é meio doido sem beber, imagina se beber. Ainda bem que eu não bebo, Thiago. Esse aí tem uma alegria dele mesmo, natural. Graças a Deus. Isso aí. Tiago Rocha, um amigo de muitos anos, né? A gente se conhece aí há bastante tempo. Não vou falar muito de data não, senão a gente vai se envelhecer, né, Tiago? Isso aí, só lembro que eu e a Enéia fomos padrinho de casamento, né? É, isso aí. Padrinho de casamento, meu padrinho. Muito bem. Você tinha me falado isso. E não pediu bênção, Leomar. Não, rapaz, você não pediu bênção padrinho hoje, não. Bênção, padrinho. Deus te abençoe. Aí sim, amém. Não pedi a madrinha também, que veio aqui no episódio anterior, né? Pois é, nem pediu bênção a madrinha. Neia, bênção. Quem é Tiago Rocha? Fino, uma pergunta muito complexa. Tem hora que até eu mesmo fico sem saber como responder.
Tiago Rocha é um garoto que cresceu na família pobre aqui em Cachoeiro de Itapemirim, tá? Minha mãe é de Cachoeiro, meu pai do Rio de Janeiro, tá? Um garoto que cresceu praticamente sem pai. Conheci meu pai com 14 anos de idade e a segunda vez que eu vi meu pai aos 18 foi no velório dele, tá? Então, uma vida muito difícil, mãe solteira, 3 irmãos, tá? Morava com os avós, numa casa onde tinha mais 10 tios, que minha avó teve 14 filhos, tá? Ali no clube do Bosque, Costa e Silva, pra cima do Amaral, por cima do Ita ali em Cachoeiro, tá? Depois morei no Bairro Minas, morei no Recanto, tá? Em 2002 fui pra Vargem Alta, onde conheci a Neia Gava, acabei me apaixonando, namorando, casando, tá? E o Thiago começou no jornalismo com 17 anos, tá? Bati na porta da Folha do Espírito Santo, pedi uma oportunidade ao jornalista Jackson Rangel. A oportunidade foi dada, tá? Passamos poucas e boas, na época ali que ficava 3 meses sem receber, mas para mim foi a faculdade que eu tive, tá? Tô na profissão até hoje, isso aí tem 26 anos. Você acha que tem quantos jornalistas aí espalhados por aí que é formação de Jackson Rangel? Em Cachoeiro de Itapemirim, a maioria. Tá? Em Cachoeiro de Itapemirim, quem tem na faixa aí dos 40 anos para cima, a maioria foi forjado ali na Folha do Espírito Santo, com algumas poucas exceções, porque também tinha o Diário Capixaba ali, que também foi uma grande escola, tá? Era uma concorrência muito sadia, tá? E era na época que o jornal, o furo era na banca, né? Então, quem estava no outro dia com a melhor reportagem era quem vendia o jornal, era uma concorrência muito boa. Você sabia que eu era o grande culpado, muitas das vezes? De eu dar o furo, não sei isso? Às vezes sim, às vezes não. Mas é assim... porque eu trabalhava na diagramação, né? Junto com outras pessoas. E eu, moleque novo, cara, ficava ali, deu o que deu. Surgiu notícia de última hora, eu ficava. Os outros não ficavam, não. Mas na Folha também era assim, a gente fechava o jornal 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Só que você, ali no diário, quando vinha o furo do diário, que foi uma parte que me fez aprender muito, porque o Diário Capixaba, o jornalista policial, que era a área que eu comecei, era o Sérgio Neves. E o Sérgio Neves tinha uma rede de contato em Cachoeiro, tá? Que eu demorei muito tempo para chegar na igualdade com o Sérgio. Mas não faltou disposição, não faltou vontade, e era por isso que muitas vezes também o furo estava na Folha do Espírito Santo e não no Diário Capixaba, mesmo com toda a rede que o Sérgio Neves tinha. Uma pergunta. O Luciano Cortez fez parte da Folha do Espírito Santo, era sócio do Jackson. Ah, sim, então tá certo. Tá certo. No começo ali os dois eram sócios. Sim. E Thiago era incrível, né? Poxa, essa tecnologia, né? Dá licença, Guilherme. E chega assim, instantaneamente, não tinha isso, né? Eu, por exemplo, comecei trabalhando na imprensa, de jornaleiro, né? Vendendo jornal na rua, né? E aí, cara, as pessoas ficavam esperando o fininho passar, cantando as notícias, para ver o que tinha. Será que o jornal tem sangue hoje? E comprava o jornal no dia seguinte, cara. Era algo vibrante, era algo maneiro e tal, porque a gente que entregava a informação ali, a informação não vinha a jato assim igual vem hoje. Agora eu vou falar uma coisa que acho que o Thiago não sabe. Eu trabalhei na Jornal A Boca, tive o prazer de trabalhar com o Joel. Grande Joel Pintos. Trabalhei com o Joel. Tive a honra de conhecer. Trabalhei no Jornal Brado, José Paineiras. Com José Paineiras também, outro grande ícone. Entrei com 12 anos, entendeu? E, para fechar, trabalhei no Arauto também. Até 92 eu trabalhei em gráfica. Então tem experiência com comunicação, com jornal? Pouquinho. Tem experiência. Pouquinho. Essa união, né? Trabalhei com eventos, vim trabalhando com eventos há muitos anos, através da música, né? Mas a parte de jornal, de gráfica, foi muito, muito interessante. Tive o prazer de conhecer, de ver uma linotipo trabalhando, que foi a evolução do jornal, né? Hoje o jornal impresso não... O seu jornal você não tem feito impresso mais, né? Desde a pandemia, que eu suspendi a versão impressa, faço em ocasiões especiais, tá? Como uma maneira de faturar um extra, mas a internet veio para substituir de forma avassaladora. E você tá ativo no portal? Ativo no portal, na internet, tá? A internet teve muita coisa boa. Ela barateou o custo do jornal, ela facilitou o acesso à notícia e à informação, mas ela também criou algumas coisas que no impresso não existia. Tá? A gente não tinha medo de fake news. Tá? Hoje é uma
loucura, se você não citar, se você não pesquisar a fonte da notícia aí, você tá propagando mentira aí, sem saber o que tá propagando, tá? E depois isso pode voltar contra você, tá? Se bem que eu sou defensor da liberdade de expressão, tá? Se Pois você responde por aquilo que você escreve. Se você estiver escrevendo mentira, você vai responder judicialmente por ela. Eu sou a favor da liberdade de imprensa de forma aberta e ativa. Então, você é responsável pelo que você produz e pelo que você escreve. Se você estiver propagando mentira, você vai responder lá na frente, vai indenizar a pessoa que você difamou, mas para isso também a justiça tem que ser mais rápida, né? A justiça, infelizmente, é muito lenta. Tiago, é uma coisa que eu já tive a oportunidade de te parabenizar. E assim, eu vejo que você é um cara diferente, né? Porque você é um cara, o que você falou, é imparcial. Eu sei do que você pensa politicamente, por exemplo, mas isso nunca influenciou o Tiago, cara, de dar a informação da forma correta. O que está acontecendo com o jornalismo hoje, mano? Que as pessoas querem dar opinião onde não cabe opinião. Porque antigamente, como que funcionava? Nós tínhamos a notícia, né? E nos cantos tinha o quê? Nos cantos do jornal? As colunas. As colunas. Aí, tipo assim, ali, o João Bosco, o João de Deus, o João não sei o quê, ele dava a opinião dele. Ele tinha essa liberdade de dar essa opinião. Mas não hoje. Poxa, o cara dá informação e opinião ao mesmo tempo. O que está acontecendo, Tiago? No meu ponto de vista, Fininho, a internet deu voz a quem não tinha voz. Tá? Ela deu voz a quem não conseguia um espaço num jornal, a quem não conseguia um espaço numa mídia oficial. A internet virou, teoricamente, uma casa de ninguém. Uma casa da mãe Joana. Todo mundo fala o que quer, da forma que quer e como quer. E fica difícil até você fiscalizar se tem alguém que está falando errado e não de tanta informação que tem. E isso aí veio para ajudar a facilitar, como exemplo, vou dar um bom exemplo, o seu podcast. Ele acontece graças à evolução da internet. Só que do mesmo lado que a internet veio positivamente, ela trouxe muita coisa negativa. Tem muita gente aí que mal sabe falar e escrever e tá postando umas informaçõezinhas no Instagram e no Facebook e tá se dizendo jornalista sem nunca ter saído de uma redação para apurar uma notícia. Mas o meu comentário, ele vem para esses gregos aí, os troianos também, entendeu? Porque jornalista mesmo, formado em faculdade, em grandes portais, de alguma forma fazendo uma notícia meio que distorcida. Nós sabemos que tem como fazer uma notícia, né? Batemos um papo aqui com o Eliomar aqui de 1 hora, 2 horas, né? E aí, do nada, o Eliomar solta que... Isso sempre existiu, só está numa proporção maior. Tá? Mas a proporção notícia, cresceu de forma assustadora. A notícia distorcida, ela tem um preço. Por que eu estou dizendo isso? Um amigo meu, de Cardoso Moreira, ele jornalista, jornal Tempo News. Aquela famosa, as notícias que ele davam, aquela famosa notícia que apertava o prefeito, mordia e depois ele assoprava, para fazer um troco, né? Vamos dizer assim, para fazer um troco. Mas, ano passado, ele foi assassinado com 7 tiros, lá em Cardoso Moreira. Entendeu? Então, eu acho que a notícia distorcida, ela tem seu preço. Depende aonde você está, né? Mas por esse lado aí, também até a informação correta também, né? Com certeza, mas se a gente voltar ao passado, com Assis Chateaubriand, era da mesma forma. Ele tinha um jornal para falar bem, um jornal para falar mal. E ele ganhava dinheiro dos dois lados, ganhava da oposição e da situação. Então isso é uma coisa que não vai mudar no jornalismo, isso é uma coisa que é de caráter do jornalista, mas o que a gente tenta fazer, a gente que veio da escola antiga, o que a gente tenta fazer é sempre dar informação correta, com fonte, tá? E preservando a fonte que nos passa a informação, se bem que hoje a justiça está pegando a lei da imprensa também, rasgando, e o jornalista está começando a ser processado, ser preso por ter uma opinião concreta. A coisa está degringolando para um lado aí que me assusta no futuro do Brasil. Tiago, eu realmente
eu desconheço, cara, a imprensa. O que a gente viveu, né, cara? Era um momento muito legal, cara. Lá atrás, hoje você vê os caras falando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa. O povo tinha muito critério com fonte, igual você falou aí, né? O cara não pegava e jogava um negócio sem confirmar direitinho, certinho, né? Tal. Hoje os caras. E tem que contar que esses malucos aí, cara, é perigoso, tá, cara? Porque tem informações que eles colocam aí, cara, que colocam em risco vidas, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, você sabe o que bagunçou a imprensa em si? Foi uma coisa que veio para ajudar. Hoje, dificilmente você vê aí um portal passar dificuldade, tá, financeira, porque a verba pública ela tá um pouco melhor distribuída. Só que, infelizmente, a verba pública só é distribuída para quem é chapa branca. Só para quem tá do lado. Ou você tá do lado da situação e aí você vai receber a sua cota, o seu quinhão, ou você tá excluído dela se você não for do lado. Se você for uma pessoa, se você for um jornalista que você for liberal demais, que você dá valor a ouvir os dois lados, tá? A possibilidade de você ser cortado da verba pública de publicidade, ela é muito grande. Você quer dizer que a imprensa é comprada? Eu vou dizer que tudo é comprado, tudo tem o seu preço no Brasil, tá? Não é só a imprensa não. A imprensa é mais um, tá? É como um empresário que só nega o imposto, mas fala que é o dono da moralidade. Tá, é como o cara que estaciona numa vaga proibida de estacionamento, mas ele fala que o outro que está errado. É como uma mãe que coloca um filho para se uma filha para se prostituir, para colocar dinheiro dentro de casa. Então no Brasil tem muitas coisas que são imorais, mas que fica guardado debaixo do pano. E na imprensa acontece, tem muito jornal chapa branca e infelizmente tem muitos que tem que se fazer chapa branca para sobreviver, porque senão tem a sua verba cortada e aí começa a passar dificuldade e às vezes tem até que fechar jornais tradicionais aí, tá? Você vê essa briga do Bolsonaro com a Globo, agora é a briga do Lula com a Globo. Por que será que briga com a imprensa? A imprensa quer a parte dela e o outro não quer dar a parte, mas não quer que ela fale as mazelas do governo e assim vai. Como disse Sérgio Neves, e assim caminha a humanidade. Agora, você falou na Globo aí, de fazer uma pergunta aqui, na sua opinião, né? Eu quero a sua opinião, na verdade. Na época do Roberto Marinho, pai, a Globo tinha outros critérios em relação a tudo, né? Hoje, você acha uma diferença muito grande? O que você acha dessa diferença hoje do que era a Globo na época do Roberto Marinho, pai? A coisa mudou muito, né, Romar? Na época do Roberto Marinho, pai, a gente não tinha internet tão influente quanto tem hoje. A Globo realmente mandava no Brasil, tá? Hoje a Globo ainda é o maior conglomerado de comunicação, mas a Globo perdeu metade da força que tinha, tá? Mas ainda continua sendo o maior meio de comunicação do Brasil. Essa metade que ela perdeu, você acha em relação a internet? A internet te tirou bem, né? O que você quer, antigamente para você ver um jornal, exemplo, eu sou do tempo que 8 ou 9 horas da noite você estava em frente à televisão para ver o Jornal Nacional. Verdade. Tá? Hoje você vê o Jornal Nacional a hora que você quer pelo YouTube. Sim. Você acessa a internet, você não tem necessariamente mais a obrigação de cumprir o horário para você ver a informação. A informação está na palma da sua mão, num telefone, onde você tiver acesso à internet. Então isso facilitou e isso tirou muita coisa da televisão. Eu, por exemplo, hoje só vejo televisão para ver jogo de futebol, que ainda é o único lugar que está passando o jogo de futebol. Dificilmente eu vejo televisão. Eu ainda gosto do Jornal Nacional ainda. E sofre, tá? Por que você fica assistindo futebol, pô? Porque eu sou vascaíno, né? Vascaíno é... Ah, coitado. Sofredor. Vascaíno é forjado. Deus do céu. Tanto na alegria quanto no sofrimento. Desculpa aí. Eu sou Flamengo, né? Não sei, mas é modinha. Tá aí porque tá ganhando. Na hora que passar a perder, desaparece. Aqui, me fala uma coisa. E essa questão de você montar jornal, portal, me fala um pouquinho de você, dessas histórias aí de como que você se sente hoje, esse período todo. Você saiu do jornal X, foi para Y e tal, e hoje... Me fala um pouquinho sobre esse passado seu aí. Eu comecei na Folha do Espírito Santo, em 1997. Era menor de idade, com 17 anos. Tá, bati lá, pedi uma oportunidade ao Jackson Rangel e ao Luciano Cortez, eles me deram. Comecei como estagiário. Depois fui para Marataízes,
fazia uma sucursal lá em Marataízes, Itapemirim. E um certo dia o Evaildo Bueno, que era o repórter policial, nosso amigo Repolho, saiu e me ligaram para lá para eu vir para Cachoeiro, ainda não falaram o que era, e falou: a partir de hoje você vai assumir a editoria de polícia. Eu tremia igual vara verde. Tá? Foi um tempo difícil para mim. Ali no começo eu pensei em desistir, porque eu ainda muito inexperiente, tá? Como eu te falo, não tenho faculdade de jornalismo, então estava aprendendo na prática, tá? Estava aprendendo na prática, muito inexperiente, e jogado numa editoria de polícia, que era o carro-chefe do jornal. Tinha que fechar 3 páginas de polícia por dia, era um compromisso danado, mas graças a Deus tive ali a parceria dos demais repórteres que tinha na Folha, o Wagner Santos, o Alessandro de Paula, o Rony Moraes, nosso saudoso Rony Moraes, tá? Que me ajudaram muito no meu começo ali, tá? E isso foi fluindo. Aí, posteriormente, depois virei editor da Folha, tá? Aí conheci a Neia, acabei indo para Vargem Alta. Mas Hoje em Dia? Trabalhei pro Thiago Turini lá no Hoje em Dia. Então você também trabalhou. Você não foge. Não fala história ruim, não. Não foge, não. Você, na prefeitura de Vargem Alta, você estava na parte de comunicação? Não, nunca fui funcionário da prefeitura. Não. Tive a experiência de 1 ano e meio ficar na Câmara de Vargem Alta. Recentemente agora. Sim, certo. Recentemente, mas não foi prefeitura, não. Nunca trabalhei na prefeitura. Eu achei que você tinha trabalhado na prefeitura. O nosso encontro lá foi na Câmara. Foi na Câmara, verdade. Então, eu fiquei como assessor na Câmara 1 ano e meio, mas depois pedi para sair. Então, é uma longa história. Mas depois do Hoje em Dia que você formou o seu jornal. Isso, aí em 2005 montei o Da Hora, impresso, às vezes quinzenal, às vezes semanal, às vezes mensal, conforme o dinheiro que a gente conseguia faturar. O que acontecia? Tá? Fininho saía daqui, virava a noite comigo lá para fechar, para diagravar o jornal lá em Vargem Alta. Trabalhava o dia todo, depois ia para lá virar o jornal. Um frio de fazer medo. Tá? Mas e assim foi. Aí em 2019 eu relutei um pouquinho, resolvi migrar para online. Aí tava com online o impresso, mas veio a pandemia e o impresso foi suspenso de vez e estão dando sequência no online. E você se considera assim um cara de sucesso ao ponto que você chegou? Sucesso é uma coisa relativa, né? Sim. Tá? Pelo início no jornalismo, para onde eu tô hoje, posso considerar que sou uma pessoa que teve sucesso na carreira. Entendi. Se eu for pensar aonde eu queria chegar, aí eu falo que ainda tô na jornada, ainda tô no caminho, ainda não alcancei o que eu realmente queria. Mas assim é a vida. A gente vai levando um dia de cada vez, conquistando. O mais importante da gente, o que eu considero o sucesso, é a gente não se corromper no meio do caminho e não desistir. Tá? A gente faz uma matéria ali, recebe um processo, aí responde. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu estou respondendo um processo recentemente, fiz uma denúncia em Vargem Alta, um troço... Ouvi falar que você estava sendo até ameaçado de morte lá em Vargem Alta. Cidade pequena acontece de tudo, né? Cidade grande também, mas cidade pequena a proporção é maior e ganha mais conotação. Quando você começa a fazer denúncia contra os agentes públicos, contra os poderosos da cidade, sempre tem alguém que fica insatisfeito. Mas como foi isso? Tá? Eu fiz uma denúncia contra um secretário que agrediu uma senhora de 61 anos na rua, um secretário que no primeiro dia de serviço dele pegou a máquina da prefeitura para fazer um serviço particular. Eu fiz a denúncia e me ameaçou, achando que ia resolver. Aí eu divulguei a ameaça. Hoje o secretário, que era pré-candidato a vereador, está fora da prefeitura, mas vida segue. Quem tem medo de cara feia é fome. Esbarra na rua, tranquilo? Jornalista que tem medo de fazer denúncia, ele não é jornalista, ele pode mudar de profissão, ele é coluninho social. Coluninho social que fala coisinha bonita, que fala coisa boa, que divulga fotinha, tá? O jornalista faz reportagem, boa ou ruim, mas não pode ter medo, tá? Eu divulguei foto de assassino, de traficante, coloquei minha cara, participei de reconhecimento dentro de delegacia de polícia. Eu não tenho medo de nenhum tipo de ameaça, não.
Aquelas entrevistas que alguns jornais gostavam de divulgar, igual acho que saiu no jornal do Diário mesmo, a entrevista com um bandido e tal. Vocês chegaram a fazer isso na Folha lá? Pouco. A gente focava mais em outro estilo de jornalismo. Entendi. Não fazia aquelas matérias especiais de policial, não? Algumas já fizemos, Uhum. mas não muitas. Qual que foi a notícia que mais te marcou, assim, nesse período de jornalismo, de lá até hoje? Você fez, assim, que, poxa, ficou marcado, assim. Seja positivo ou negativamente. Mas eu vou dizer pra você que foi a primeira notícia que eu fiz que deu capa de jornal. Tá? Foi um assassinato de um casal de mineiros lá na Praia da Gamboa, em Itapemirim. Na época eu estava lá como na sucursal, aconteceu o homicídio, tá? E não tinha como ir até o local, eu fui para a porta da delegacia e consegui uma carona com o Dr. Faustino Antunes, que Sim. hoje é o chefe da polícia aqui de Cachoeiro. Tá? E ele que me levou, eu apurei toda a reportagem, foi minha primeira reportagem, foi capa na Folha do Espírito Santo. Tá? Foi uma coisa gratificante para mim, com 20 dias que eu tinha começado a atuar como repórter. É empolgante, né, Thiago? Eu, por exemplo, faço as minhas artes assim e tal. Aí teve um dia que eu tava lá no Rio de Janeiro, andando no supermercado. Ué, isso aqui foi eu que fiz. É muito bacana, né? Uma outra, Fininho, tem uma outra também que eu vou carregar pro resto da vida. Eu fui o primeiro jornal do Brasil a anunciar a morte de Camilo Collor. Caramba. Tá? De Camilo Collor. E também da saudosa Márcia Brzezinski. Também foi o primeiro a anunciar. A família até me ligou brigando comigo na época, porque não tinha constatado a morte, mas eu já tinha uma fonte de dentro do hospital que me falou que a morte cerebral já tinha sido confirmada. E eu fui o primeiro jornal, eu segurei a notícia, enquanto muitos tiraram, muitos seguiram a linha. Depois que veio a reclamação da família, tiraram, eu não retirei, a matéria continuou. E horas depois veio a confirmação da morte da Márcia. Tá? Mas a do Camilo Collor foi algo assim impressionante. Eu estava no computador escrevendo uma outra notícia, estava indo dormir, abri, atento, tá? E conversando com o Evaí de Mello, com o deputado federal Evaí de Mello, e Evaí me deu a informação. Peguei o telefone, liguei pro assessor do Camilo Collor, e ele pegou e confirmou, e eu fui o primeiro jornal. Isso aí também é uma coisa que, principalmente por eu ter crescido ali no Clube do Bosque, ali do lado da Itapemirim, então a morte do Camilo seria uma notícia que eu nunca pensei que algum jornalista de Cachoeira ia anunciar. Para mim, no meu pensamento de criança, ele ainda, Camilo Collor era quase que um ser imortal, né? E depois a gente vê isso tudo que aconteceu com a Itapemirim, dá até tristeza pra gente que acompanhou toda aquela história ali desde a infância. O Thiago não é só escrita, o Thiago também trabalha aí de vez em quando no rádio ainda. Como que está a situação de rádio aí? O rádio deu uma parada, filho. Rádio pra mim era mais um hobby, né? Uhum. Eu gostava muito de fazer esporte no rádio. Fui repórter de campo, fui comentarista, tá? Então eu usava mais como um hobby, mas falta de tempo me fez me afastar um pouco. Tá bom pra fazer comentários assim, jogo de Vasco? Fininho. Desculpa. Não, pode rir. Pode rir que eu já tive do outro lado, quando eu ganhava tudo e vocês não ganhavam nada. Tá? É bom, o comentário é bom quando você comenta do lado positivo e o negativo também. Esses dias eu tava vendo uma transmissão, né? Aí levaram 2 torcedores mesmo, representando as torcidas, né? Do lado o Palmeiras e do outro lado o Corinthians. Rapaz, o cara do Corinthians, ele respondia, conseguia fazer o diálogo, mas um vermelho no rosto, nervosismo. Zangado. Sabe qual é o lado bom de ser vascaíno? É que, mesmo na dificuldade, você vê o estádio de São Januário lotado. Outros times, quando passam dificuldade, o estádio fica vazio. O Vasco é diferente. A torcida do Vasco é diferente. E futebol é altos e baixos, né? Hoje você tá em cima, amanhã você tá por baixo. Agora eu acho... A roda gigante, ela tem que girar. Thiago, eu sou Flamengo, claro, mas eu acho que
no geral, eu acho que a torcida ela teria que ser mais compreensiva, porque não é só ganhar, 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 ganhar. O time tem seus altos e baixos. Qualquer time tem seus altos e baixos. Mas, Eleomar, Aí, quando tiver embaixo, é aí que é a hora realmente da torcida, cara. Chegar junto, dar força, incentivar, e não ir lá criticar, bater, jogar pedra. Mas eu vou falar um negócio pra você. Isso é cultural, irmão. O brasileiro tem paciência com alguma coisa? o brasileiro não tem paciência com nada. As leis do Brasil punem quem eles querem. Tá? Você já viu punição em futebol? Alguma punição? Alguém já foi preso, acusado de alguma coisa, de qualquer coisa que aconteceu no campo de futebol? Não. As leis para o esporte são muito brandas. Então vai continuar acontecendo. Enquanto não tiver rigor na lei, aí com alguns casos que não é para ter rigor, a justiça tem. Tá um troço meio louco esse país nosso. É verdade. Tem perspectiva? Eu? Nenhuma. Eu também acho que não muda, não. Eu acho que o Brasil foi feito para não funcionar e por isso ele está em perfeito funcionamento. Olha, eu respondo pelo meu segmento, eu respondo. 39 anos com música, trabalhando com música. Até hoje a mesma coisa, não mudou nada, uma dificuldade para tocar, para tudo. Eu vou te dar um exemplo da política. Até 10 anos atrás, não tem 10 anos, 8 anos atrás, não se falava nada de direita e esquerda no Brasil. De lá para cá implantaram esse debate, tá, de direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, isso virou um nojo. Sim, verdade, verdade. Porque a direita do Brasil, se a gente volta há pouco tempo, era o PSDB, que também é um partido de centro-esquerda. Sim. Era considerado a direita do Brasil, então não tinha esse debate. Uns colocam como centrão, que negócio, né? A verdade é que o que manda é o jogo de interesse, tá? Muda os atores, mas o circo é o mesmo, tá? Não tem ninguém falando para melhorar o Brasil. Tá cada um pensando no próprio interesse e na permanência do grupo dele no poder. Infelizmente tem muito disso aí, cara. E eu percebi que tem uns dito cara que tá envolvido com A ou B, né? E por trás dos panos, cara, tem um monte de gente que não tem nada a ver com o que o cara fala, entendeu? Até mesmo o cara, né? O tal de... como é que fala? Rotar o quê? Tem um ditado aí que eu não... Você tá ligado, né? Tô lembrando não, mas tô ligado. E fala arrotar santidade ou coisa do tipo, mas Sim. não é exatamente isso, não. Cara, poxa... Pega o Centrão. O governo Bolsonaro, o Centrão amarrado com o Bolsonaro. O governo Lula, o Centrão amarrado com o Lula. E aí? O discurso não cola, o discurso só cola pra bolha. Infelizmente, cara, é desse jeito aí. Ô, Thiago, e você tava lá pro lado de Venda Nova também? Como que o seu portal faz o quê? Ele faz só Vargem Alta? O sul do estado inteiro, né? Uhum. Mas o meu foco hoje principal é Vargem Alta, Cachoeira e o litoral. As fontes ainda são importantes, igual antigamente? São importantes, mas devido a muitos problemas que tivemos, muitos já estão proibidos de dar até informação para a imprensa. Colher informação hoje é uma luta, você fazer uma matéria bem apurada. E o que acontece também? A velocidade da internet, ela colocou a tal da briga pelos views, né? A gente fala que é a briga pelos views. O furo ele dura 5 minutos. Ele não dura mais que isso. Uhum. Então, a internet, eu falo para você que ela prejudicou o texto, a apuração da notícia. Tá? Principalmente da notícia factual, aquela que acontece todo dia. A internet prejudicou muito isso, porque se você não for rápido, e a rapidez faz com que você lance uma informação com pouco detalhe, tá? Você perdeu aqueles 5 minutos do furo. Aí você pode fazer a matéria que for, com a informação que for, que o cara que divulgou 2 parágrafos na sua frente, ele pegou os views todos. Cara, a velocidade, né? Velocidade da luz, cara. Mas eu fico chateado, tá? Fico chateado que eu pego uma notícia pra ler. Não, mas esse negócio tá pela metade. Não, pela metade é o pior.
Você não pode mais divulgar, de qualquer forma, foto do bandido. Você não pode divulgar de qualquer forma nome do bandido. Você não pode nem dar a entender quem é o bandido. O bandido tá protegido mesmo. O bandido tá protegido pela lei e o cidadão de bem é quem tá pagando o pato. Porque você pode estar cruzando aí na rua aí com um estuprador, tá? Eu acho um grande erro isso, tá? Porque o bandido, nós temos que ver a carinha dele. E você não sabe quem é. Nós temos que ver, nós temos que saber quem é. Entendeu? A lei não pode fazer isso, cara. É um direito nosso de saber que tem um estuprador aqui na rua solto aqui. Se eu não ver a foto dele, eu não vou saber. Não sei em que país que nós estamos, eu não sei, cara. O que está acontecendo com o Brasil, eu não consigo entender. Aí tem a presunção da inocência, né? Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Só que nós estamos num país que o processo demora 10, 15 anos. Então você só vai saber que o cara é estuprador, você só vai saber que o cara é assassino, que o cara é ladrão daqui 10, 15 anos, o dia que ele for condenado. É brincadeira, né? Ai, então, ferrado, esse é o país que nós estamos ferrados. Que nós estamos vivendo. Eu falo que no Brasil, a verdade é que quem fica preso é o cidadão de bem. A partir do momento que você tem que colocar grade na sua casa, grade na janela, grade no portão, grade não sei aonde, quem está vivendo na cadeia é você. Com certeza. Não é o bandido, não. É você que está vivendo na cadeia. Porque você não pode mais deixar nada fora que tem alguém roubando, tem alguém para te roubar, tem alguém para abusar do seu filho, tem alguém para fazer tudo e você tem que viver nesse constante medo. E de alguma forma existe um financiamento legalizado para que a bandidagem aumente cada dia mais, minha concepção. Porque, por exemplo, o negócio do STF aí, questão de liberação de 50 gramas, 40 gramas. 40 gramas de maconha? Vamos lá, eu tenho uma opinião sobre isso aí que ela é meio até polêmica. Todos os países que fizeram liberação de droga, antes de fazer a liberação, criou-se a política de quem vai produzir, quem vai vender e onde vai vender. Todos. O Brasil começou pelo caminho contrário. Você pode portar 40 gramas, você pode plantar em casa, mas e o cara que não plantar, ele vai comprar da onde? Ele continua comprando do traficante. Então a gente continua sustentando o tráfico. E de forma agora, teoricamente, legalizada. Porque o traficante esperto agora vai colocar 40 gramas de maconha no bolso, vende numa bicicletinha na rua, que todo mundo sabe onde é os pontos de droga, vende, volta na boca, pega mais 40 gramas. Nem o traficante vai poder ser preso se ele ser utilizado essa estratégia. Uhum. Inclusive eu vi até uma simulação, né, de os caras, né, estratégia de como vender, né. E a situação que é pior, que já vem acontecendo há muito tempo no Brasil. O STF tomando lugar da Câmara e do Senado, fazendo leis, legislando. O STF não é para legislar. Ele é para julgar a lei e as brechas da lei. Agora, para ele autorizar usar droga, não, o STF não é para isso, não. Quem vai fazer lei para autorizar usar droga é deputado e senador. Eles que vão aprovar, não é juiz, não. Eles estão ditos como os donos da verdade, os donos da razão, né? Mas, o que eu te falo, por que ele está fazendo isso? Porque também nossos deputados e senadores também, durante muito tempo, se omitiram de resolver os problemas do Brasil, né? Você acha, Thiago, que, por exemplo, para o STF, de alguma forma, está intervindo tanto e tal, é porque os políticos estão na mão deles? Por exemplo, o Senado, por exemplo? Fininho, é uma faca de dois gumes. Pode ser que sim e pode ser que não. Mas o que eu te falo é que o Congresso brasileiro, durante muito tempo, se omitiu das pautas necessárias para o Brasil. Nós temos um projeto lá encalhado há mais de 10 anos. Entra um presidente, solta as pautas que ele concorda e tira que eles não concordam. Entra o outro, solta que eles concordam e recolhe do outro. Isso aí vai enrolando tudo do Brasil. Nós temos... Nossa Constituição ela é muito falha. Uhum. Tá? Nossa Constituição ela é falha e muita lei de dupla interpretação. Muita brecha. Muita brecha. Então, advogado consegue prolongar um processo aí durante décadas aí por causa dessas brechas da lei. Se eles se concentrassem em fechar essas brechas, seriam
algo positivo, ao invés de que eles ficarem, né, inventando Mas moda. ninguém quer. Você vê a lei da eleição. Toda eleição eles mudam a lei. Toda eleição eles mudam a lei. Eles tentam fazer uma lei para beneficiar partido tal. Aí ela dá errado, eles vão lá e reformam a lei de novo para a eleição seguinte. Tá? A gente não tem uma coisa consistente e coesa no Brasil. A lei do Brasil ela é feita de remendos. E enquanto isso, a Constituição está cheia de retalhos. É, uma coxa de retalhos. Verdadeiramente uma coxa de retalhos. Verdade, verdade. Uma observação muito interessante nisso aí. Tiagão, cara, um prazerzão trocar ideia com você. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, né, nesse papo aí pra gente. Vou contar uma história de jornalista, né? Sim. Aproveitar que o Eleomar é músico. Isso é bom. Antigamente, no jornal Folha da Tarde, tinha uma coluna de crítico musical. Quem fazia a coluna era Robson Leite. Robson Leite. Robson Leite. O Robson Leite, uma vez, eu não lembro o nome da banda, não sei o que, Blues. Esqueci o nome da banda. Ela tocou. Esse show foi na antiga boate Sherrywood. Sherrywood. Robson Leite. Foi o Blues? Não sei. Robson Leite fez uma crítica à banda. Tá? Fez uma crítica à banda. E radicalizou na crítica, né? Podia ter ficado mais nas entrelinhas, mas radicalizou demais. Falou que se os caras tivessem vergonha na cara, eles nunca mais voltavam a subir no palco. No outro dia, tá os caras da banda tudo na porta da Folha do Espírito Santo querendo pegar o Robson Leite. Teve que descer eu e Rony Moraes pra conversar com os caras, pra acalmar o ímpeto dos caras, que os caras queriam bater no Robson Leite de qualquer jeito. O Robson Leite era cantor, né? É cantor. Era cantor, gostava de tocar um violão. Sim, cantar violão e cantar. Você conheceu? Não, Ele foi para os Estados Unidos, né? Muitos anos já. Acho que tá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Isso. Foi morar com o pai dele lá, alguma coisa assim. Uhum. o Repolho que gostava de tocar também. Né? Repolho também. É muito meu amigo. Tem muitos anos que eu não falo com ele. Repolho, por onde anda? Tá dando aula, agora é professor, né? Professor de Então o história. Robinho teve coragem de fazer isso. Fez isso? Não fez com a sua banda, não? Não fez com a minha banda, não. Aí eu dava costa aqui gordinho. Que gordinho vagabundo, muito figura. Mas aqui, o jornalismo foi uma experiência muito boa na minha vida. A Folha do Espírito Santo foi a faculdade que eu tive. Tá? Ali eu aprendi, como diz o Jackson Rangel, ali eu fui forjado. Ô, Thiago, eu falo assim, na sua presença, né? Eu sou grato por ter a sua amizade. Eu acho que teve outras pessoas, claro que teve, né? Mas o fruto desse podcast, por exemplo, desse papo que a gente está tendo aqui, tem a ver com o tempo que a gente esteve junto, né? Trabalhando junto. E teve outras pessoas também. Eu te agradeço, cara, pela sua ajuda, né? Seu auxílio. Você me auxiliou bastante, muitas vezes. Foi um ajudando o outro, graças a Deus. Com né? certeza. E, cara, eu gostaria que você deixasse um recadinho aqui para os nossos telespectadores aqui. A gente vai encerrar, né? Foi muito bom ter a sua presença aqui nessa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho de vocês. Um trabalho pioneiro em Cachoeiro de Itapemirim. Tá indo, na medida do possível, do tempo, tem acompanhado, que além de jornalista, agora eu montei um boteco, né? Sou dono de bar também. Já não tinha muito problema na vida, resolvi arrumar mais um. Inclusive, Leomar, tem que marcar pra você ir tocar lá no bar. Vamos fazer um som lá, com certeza. Mas a gente tá em ano de eleição, tá? Dá um recado pra população. Vamos pensar com carinho. Não vamos votar em amizade, não vamos votar em vizinho, não vamos votar porque fulano pediu. Vamos votar com consciência. É o futuro da cidade que está aí em xeque pelos próximos 4 anos. Tá? Se você julgou que foi bom, vote em quem está no poder na reeleição. Agora, se você julgou que não foi, avalie o outro candidato. Vote nele. Porque a alternância de poder ela é sadia. Tá? A permanência do poder ela pode ser muito ruim, ela pode ser muito nociva para a sociedade. Então, se foi bom, vote, reeleja. Se foi ruim, pense no outro candidato, veja as virtudes dele e vote no outro, que vai ser importante. Não estou falando aqui como jornalista, estou falando como um cidadão, tá? Hoje moro e voto em Vargem Alta, mas sou um cidadão de Cachoeiro de Itapemirim também, e minha família toda do Litoral Sul. Quero mandar um recado para essas regiões aí, para que a população possa votar com sapiência, tá? E fazer a escolha certa para o lugar, porque 4 anos parece muito pouco, mas quando o governo é ruim, demora muito para passar.
Verdade. Verdade. Valeu, Parceiro, meu brother Kozak. obrigado. Thiago. Ah, rapaz. Eita, nós, hein? Se não fosse Calma, o meu calma, diretor, calma. Elviro Novaes se tornou diretor agora, né? Já foi promovido, cara. Aumentou o salário? Tiago, volta e meia a gente esquece de dar o brinde no início, sabe? Aí, se não for o Novaes, aí já era. O brinde do Grupo Coroa pra você aí, né? O brinde do grupo Coroa com Coroa. Com coroa. Tem coroa aí dentro aí, cara. Top de linha. Show de bola. Você sabe a musiquinha agora na coroa? Tiago. Não. Glupe, glupe, Agora agora na na coroa. Todo mundo me pergunta se conhece a musiquinha. Rapaz, vamos roubar esse som pra colocar, hein? Vamos colocar. Vamos colocar esse som. Ele é um mata igual o caçulinha. Amigo, obrigado. Tiagão, valeu, meu brother. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de sempre. Você sabe que você mora no meu coração. Obrigado pelo espaço, tá? E agora falar também que nós falamos de rádio rapidinho, tá? Que possam fazer uma boa gestão pro nosso Estrela e voltar pra primeira divisão, né? Com certeza. Rapaz, Só aí Estrela sim. tá na... Mas é isso aí, a gente torce pelo Estrela também, porque o Estrela venha, né, crescer aí. Eu sou Estrela e sou Flamengo. Gente, boa noite, um grande abraço. Beijo no coração, Deus abençoe. Valeu, galera!